Meus amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos falar mais uma vez aqui pelo canal é o seu amigo e irmão em Cristo, o pastor Dário Cunha, aqui da cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Nós temos aqui a grata satisfação de ter você como amigo aqui no canal, de ter você aí compartilhando, de ter você aí nos acompanhando aqui pelo canal. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, dê aquele like, o joinha, para que você ajude o canal a conquistar mais espaço aí nas redes sociais, e também acione o sininho aí para você receber as notificações de tudo aquilo que nós publicarmos aqui pelo canal. Nós temos a grata satisfação de ter você amigo católico, amigo de outras denominações nos acompanhando, e eu tenho certeza que nós iremos vencer através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus Missão, Ministério de Passos, na cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Igreja presidida pelo pastor Nivair Bispo da Cruz, nosso pastor presidente. Nós temos hoje a grata satisfação de poder estar falando mais uma vez da lição da Escola Bíblica Dominical. Tivemos a lição passada, uma lição importantíssima sobre o globalismo, e hoje nós vamos já com a lição de número 10, que será ministrada dia 8 de março de 2020. O título da lição é Só o Evangelho muda a cultura humana. O texto áureo da lição, ele está baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verdade prática. Em consequência do pecado não há culturas inocentes, nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Então, nós já temos aí essa lição que vai falar só o Evangelho muda a cultura humana. Nós temos aí o objetivo geral da lição, que é demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Temos aqui 3 pontos específicos, que cada um deles vai definir dentro da matéria aquilo que a mesma propõe. Primeiro, definir a cultura. Segundo, descrever uma cultura dominada pela iniquidade. Terceiro, mostrar que o Evangelho transforma a cultura. Então temos aí essa matéria importante para nós trabalharmos neste dia. Nós temos aqui a introdução que vai dizer assim: na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Então nós vamos ver aqui que toda cultura ela já está influenciada pelo pecado, ela está dominada pelo pecado. Tem coisas boas na cultura? Tem, mas não deixa de estar dominada pelo pecado. Então é importante nós entendermos estes mistérios. Também vai dizer assim, quanto nós, a igreja, não nos conformemos com este mundo, que jaz no maligno, como fez Israel e Judá por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas. Ambos os reinos foram destruídos. Mantenhamos nossa propriedade como povo de Deus. E aí nós temos aqui, amados irmãos, uma lição importantíssima, e me faz lembrar de Jeremias 35, versículos 6 e 7, aonde vai narrar a história dos recabitas.
vale ressaltar que o ensinamento, o evangelho, as boas novas, ela é capaz de mudar realmente uma cultura. Os recabitas, mesmo tendo a proposta de beber vinhos, eles lembraram dos ensinamentos de seus pais e não aceitaram beber vinho. É esta a proposta da lição de hoje, aonde o evangelho tem o poder de influenciar, de transformar, de mudar, de estar aí mudando a vida da humanidade para uma cultura que é a cultura celestial. Então nós vamos ver isso aí na lição de hoje. Primeiro ponto, definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. Como nós até comentamos na aula retrasada sobre cultura, né? A cultura quer dizer desenvolvimento intelectual, o saber. A intelectualidade vem daquilo que você aplica ou investe. Então, a cultura que nós estamos vivendo, ela propõe algumas coisas, né? Ela propõe alguns meios e até podemos dizer algumas regras, mas, porém, nós vamos ver que essas regras têm mais confrontado a cultura que Deus propõe do que favorecer o ser humano. Então nós vamos vendo que a cultura ela é desenvolvida pelo intelecto do homem. A princípio, como nós vimos aqui, a cultura ela estava baseada apenas no cultivo da terra, né, visando aí a produção de alimentos. Mas no decorrer do tempo, o aumento da população, a ciência foi aumentando, a intelectualidade foi aumentando, né? E aquilo que eles priorizaram foi o que eles aplicaram e investiram. Hoje nós já estamos vivendo o investimento de uma cultura passada. Então tudo isso é reflexo do que foi plantado logo após a queda e pós-dilúvio. Nós vamos vendo isso aí. A cultura dos gentios é o segundo ponto do primeiro tópico. Por haver perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar de Deus. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele faz essa observação na carta aos Romanos, do capítulo 1, versículo 18 a 25. Ele vai falar ali de vários problemas que ocorreria. E vale ressaltar que isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E ele vai falar também aí do relacionamento, na onde o homem deixa o uso natural da mulher, né? E envolvendo-se homem com homem, cometendo torpeza. E assim sucessivamente também a mulher, deixando também o uso natural, né, de mulher e marido, envolvendo mulher com mulher e cometendo torpeza. Hoje a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Então nós vamos vendo que vai se tornando normal. Por exemplo, né, nós vamos ver aí que a prostituição é quase que normal já no país em que vivemos. Já se fala em profissão. Então é algo que alarma. E nós vamos vendo que toda a civilização que caiu no caos de pecado, Deus fez questão de reorganizar, trazendo aí consequências para o ser humano. O dilúvio foi justamente por causa disso. Nós temos outro exemplo, que é a cidade, né, de Sodoma e também Gomorra. Foram destruídas
por causa que os costumes já estavam sendo totalmente corrompidos e corroborando com um sistema totalmente diabólico, diga-se de passagem. Então nós vamos vendo aqui que a lição ela é muito importante para nós nos dias em que estamos vivendo. Portanto, nós vamos ver aqui a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante, completa palavra de Deus. Então a cultura do cristão ela é baseada na Sagrada Escritura, naquilo que Deus deixou como regra de fé para que nós possamos aí cumprir, seguir e também colocar em prática, como diz o apóstolo Tiago. Portanto, quanto fizermos tem de ser aferido por este mandamento apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós não podemos deixar de pôr Deus em tudo quanto nós vamos fazer. Que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, obviamente nós vamos estar evitando muitos transtornos, e por que até não dizer que nós vamos evitar até mesmo de pecar quando nós colocamos Deus no centro de todas as coisas. Segundo tópico. O segundo tópico vai falar de uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pós-queda levantou-se contra Deus. Ou seja, o pecado já é uma afronta, contra Deus. Então vamos ver aqui a cultura original, é o primeiro ponto. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Logo, tudo quanto produzirmos deveriam ser um reflexo da glória de Deus. Ou seja, tudo que nós formos fazer, tudo que nós vamos produzir, nós temos que ver se está reproduzindo a glória de Deus. Precisamos levar em consideração esses detalhes para que nós venhamos realmente a ser aí um porta-voz e um reflexo da glória de Deus. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Isso está em Eclesiastes capítulo 7 e o versículo de número 29. Ou seja, tudo que nós fazemos, se nós não tomarmos cuidado, ao invés de glorificar Deus, passa a afrontar a Deus, passa agora a entristecer o coração de Deus. Então nós devemos levar em consideração tudo aquilo que nós fazemos, produzimos, falamos e assim sucessivamente. A cultura do homicídio, como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja visto que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema, Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 23. Ou seja, o homem começou agora a gloriar-se na violência. Quanto mais violento, mais o homem acha que pode. Quanto mais violento, o homem acha que é. Mas ele esquece que tudo está no controle de Deus. E nós precisamos observar tudo isso. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam a opressão e a matança. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença com o próximo? Tudo isso nós estamos vivendo hoje em alta escala. O grafo que mostra esses detalhes, se nós pararmos para comparar, ele está altíssimo na escala. Então precisamos atentar para esses detalhes. Deus, ele está no controle de tudo, mas o ser humano precisa observar os detalhes
em que nós estamos plantando, vivenciando e também aí como é que nós estamos lidando com a palavra de Deus. A cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. E hoje nós vemos reflexo disso aí. Por quê? Há muitos casamentos que já não são mais, digamos assim, feitos ou estabelecidos por aquilo que a pessoa é, mas pelo aquilo que a pessoa tem. Exemplo, né? Muitos casam por causa do valor monetário que a outra tem. Outras casam simplesmente pelo o lado exterior, porque o corpo é bonito, porque a pessoa é bonita. E tem valores muito mais, digamos assim, altos que pode envolver um casamento que não se aplica à beleza e muito menos o valor monetário. O amor, ele só tem valor quando você descobre o valor que a pessoa realmente tem, do que ela realmente é, e não aquilo que ela possui. Às vezes nós possuímos dinheiro, e às vezes nós até possuímos um dote de uma beleza exterior, mas o que conta não é o exterior, o que conta é o interior. Então o erotismo, ele tem acabado com vários casamentos. Por quê? A pessoa casa com, digamos assim, a embalagem e não observa o produto. Que nós venhamos a pensar nesse detalhe, né? Vamos lá para o quarto ponto desse. Cultura do consumo irrefreado. Ou seja, nós estamos num país totalmente consumista. E a mídia trabalha para isso. Nós vamos ver que os aparelhos televisivos, a internet, toda hora tem propaganda de compra em 10, 15 vezes, 12 vezes, 24 vezes. E isso é o que vem movimentando aí o mercado. E por causa destes detalhes, o Brasil, vamos falar a nível de Brasil, ele caiu na armadilha do consumismo. Hoje nós temos todo dia lançamentos de aparelhos eletrônicos, celulares, televisores, computadores, que todo dia um supera o outro. E na busca de sempre estar acompanhando a tecnologia, muitos têm se endividado e estão caindo na mesma malha que caiu a geração antediluviana, aonde a Bíblia diz que casavam, davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, eles estavam vivendo uma vida fantasiada, ou seja, uma vida totalmente ilusória. Eles estavam correndo atrás de festas, orgias, casamentos e tantas outras coisas que na época a cultura oferecia. Porém, não estava atentando para o valor principal, que é a alma. Vale ressaltar que um dos maiores problemas da humanidade hoje é uma doença chamada depressão, que essa é também considerada por a maioria dos psicólogos como doença da alma. E só o Evangelho pode curar a alma de uma pessoa. Terceiro tópico. O terceiro tópico vai falar: o Evangelho transforma a cultura. Aqui nós vamos entrar num ponto importantíssimo. O Evangelho transforma a cultura, mas não anula a cultura. Grave bem esse detalhe. O Evangelho transforma a cultura, mas não anula a cultura. Por quê, pastor? Nós vamos ver aqui, no primeiro ponto desse tópico, né? Jesus nasceu em contexto cultural. Jesus veio como homem e nasceu num contexto cultural. E na época em que Jesus veio a este mundo, a sociedade estava ali na região em que ele nasce, envolvida em três grandes culturas: a cultura judaica, a cultura grega
e a cultura romana. Então essas três culturas estavam influenciando praticamente o mundo naquela época. Nós podemos observar, né, que dali partiu as diversas culturas que se espalhou pelo mundo. Então Jesus nasceu nesse contexto cultural judaico, grego e romano. Porém Jesus não chegou confrontando a cultura. Jesus chegou transformando a cultura. Ou seja, aonde o evangelho chega, ele mostra a cultura divina. Aonde o evangelho chega, quem o aceita passa a viver uma cultura do céu. Ele passa agora a viver a intelectualidade de Deus. Ele passa a viver a sabedoria de Deus. E aí nós vamos observando aqui que o evangelho transforma a cultura, conquanto não nos seja possível converter toda a sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do evangelho. Então o evangelho, ele não anula a cultura, mas ele transforma a cultura. Temos visto aqui que o apóstolo Paulo, quando ele chega ali na cidade de Atenas, a cultura ali era toda impregnada em a idolatria, era toda impregnada no misticismo, mas o apóstolo Paulo, ele chega falando da cultura celestial. E é interessante que ele pega aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Ele vai dizer: mas recebereis o poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até as últimas partes da terra. Ou seja, a cultura, ela está centralizada em toda a esfera da raça humana. Aonde tem um povo, tem uma cultura. Mas aonde tem um evangelho, também tem a cultura divina, a cultura do céu. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizar de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8. Começar evangelizando a nossa casa, começar falando do amor de Jesus para a nossa família, começar a falar do amor de Deus para aqueles que envolvem a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Só assim nós conseguiremos transformar a sociedade em uma cultura divina. Que Deus em Cristo vos abençoe, fique na paz. E se você me acompanhou até aqui, não deixe de deixar o seu joinha. Já que você chegou até aqui, dê o seu joinha aí, me ajude aí, divulgue esse vídeo, né? Compartilhe ele nas suas redes sociais e eu estarei aqui agradecendo a Deus pelo seu compartilhamento e por você estar nos ajudando a divulgar a mensagem da palavra de Deus. Ajude-nós a difundir a cultura divina na face da terra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um grande abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha. E até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Que Deus em Cristo vos abençoe.